Se você ainda não abriu sua Bíblia, abre de novo, 2 Crônicas, capítulo 28. Nós vamos estudar hoje o rei Acás. Semana passada eu perguntei se vocês teriam coragem de vir aqui e falar os reis que nós já estudamos. Tem alguém que memorizou? Jatobá? Deu não? Vocês conseguem falar aí os reis ou não? Vamos comigo? Três consegue, né? Saul, Davi e Salomão. Isso é o Reino Unido. Aí o reino se dividiu. Nós já estudamos 12 reis. Quem são eles? Vão comigo? Abias, Asa, lembra não? Então vou dar uma colher de chá para vocês, vamos lá. Esses são os reis que nós estudamos até hoje. Lembra que o padrão de avaliação de Deus é Davi. Então o rei, ele foi bom de acordo com Davi. Lembra que Deus, ele falou assim, olha, Davi, achei Davi um homem segundo o meu coração. Davi era perfeito? Não, mas era um homem quebrantado na presença de Deus. Quando o profeta confrontava ele com o seu pecado, ele chorava, ele pedia perdão, ele tinha um amor intenso por Deus. Ele não adorou outros deuses, mesmo nas suas maiores crises. Ele sempre foi fiel ao Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E então essas avaliações, eu coloquei algumas mãozinhas aí para vocês observarem. Roboão e Abias tiveram uma avaliação negativa. Asa e Josafá foram positivos. Josafá cometeu uma gafe, um erro muito grande, pelo fato dele ter entregado seu filho para casar com a filha de Acabe. O Zezé me falou que vai começar uma novela na Record, eu acho, sobre Acabe, não é isso que você falou? Jezabel. Pois é, Jezabel é a esposa de Acabe. E se a novela mostrar, né, a realidade, vocês vão ver como essa família era terrível, o que eles faziam. Então, Josafá acabou entregando Jeorão para Atalia, ou Atália, a filha desse camarada, que era o rei Acabe, e a rainha Jezabel. Então, Jeorão, Acasias e Atalia foram perversos, porque eles imitaram as práticas do reino do norte. Depois vieram 4 reis que nós estudamos, mas é muito interessante que a Bíblia fala que eles tiveram uma aprovação, mas tem ressalva. Por exemplo, Joás, que era o menininho que foi escondido, né? E depois ele foi apresentado a Amazias, Uzias e Jotão. A Bíblia diz que eles amaram a Deus, mas não de todo coração. Eles foram bem por um bom tempo da vida deles, e às vezes no finalzinho eles acabaram fazendo alguma coisa que desagradou a Deus. E aí então vem hoje Acás, o 12º rei. Ele também imitou e ultrapassou a perversidade de todos os reis que viveram até agora, principalmente do reino do norte. A história tanto do sul como do norte está correndo paralelamente. E Deus está enviando profetas para chamar a atenção tanto no sul quanto no norte. Só que no norte não teve nenhum rei que deu ouvidos à palavra de Deus. E Deus está dizendo, e o povo não está escutando. E vocês vão ver hoje que Deus falou assim, então acabou. Não dou mais oportunidade não. O pau vai quebrar, o bicho vai pegar. Tá? Então vamos lá. Eu li essa matéria e achei muito interessante, por causa do tema da mensagem que eu tinha dado, né? Acás, o rei das escolhas erradas. E como todo grande clube no Brasil, quando o time começa a perder, qual a cabeça que rola? É do técnico, do treinador. O diretor nunca é mandado embora. E interessante que é o diretor que faz as escolhas erradas, não é, Wilson? Wilson é diretor de futebol, aí. Ele é do Flamenguinho. Mas muitas vezes é o diretor que faz as escolhas erradas, contrata errado, e aí, quando o time não vai bem, é a cabeça do técnico que vai embora, que rola. E eu achei interessante a opinião desse torcedor. Ele diz assim, olha, não precisamos ser experts para entender que há algo errado quando se diz respeito a um projeto para um clube gigante como o Atlético. O erro não está no treinador Levi Coupe que foi mandado embora.
O erro está na diretoria que não soube planejar para que o Atlético competisse nessa competição que todo mundo deseja aí, que é a Copa das Américas. Não, das Américas não. Libertadores. Ele já foi desclassificado. Então, eu olhei para essa mensagem e eu fiquei perguntando, Deus, como que eu vou dar um título para a minha mensagem? Isso veio, Acás, o rei das escolhas erradas. Queridos, eu fiquei abismado de estudar a vida desse rei. Porque o que ele fez é terrível. Ele só fez escolhas erradas, ele só andou em caminhos errados, ele não teve nenhum quebrantamento para ouvir. E olha, sabe quem foi o pastor dele? Vocês sabem quem que estava pregando na época em que Acás era o rei de Judá? Nada mais, nada menos do que Isaías. Mas ele não deu moral à pregação, nenhuma palavra que foi chamada à sua atenção. E olha, preste bem atenção, vocês estão vendo uma figura, essa figura é uma figura real, claro que não é a figura, não foi uma foto, né? Mas é uma ilustração baseada em fatos reais. Entre os cananitas, o povo que Deus mandou Israel exterminar, havia um culto a um deus chamado Moloque. Esse Moloque era uma grande estátua de metal, em que os pais subiam a escada com seu filhinho. Tenta imaginar a Danielinha lá com Isaac, querendo um emprego para o maridão. E as portas estão fechadas para todo tipo de emprego. Aí o Reinaldo fala assim, nós temos que adorar Moloque. É ele que tem as portas abertas dos empregos. E a Daniela então começa a subir as escadas com Isaac, o fogo pegando, as pessoas em volta todas gritando e se retalhando, e ela jogava o filhinho lá dentro da boca do cara, da estátua. Então, um rei que conhece Deus, chegar ao ponto de sacrificar os seus filhos, não foi um, a Bíblia diz plural, os seus filhos, por causa das suas escolhas erradas. Então, hoje à noite eu quero fazer algumas reflexões pautadas no rei Acás para nós. São 6 reflexões, eu espero não demorar muito, planejei pelo menos até 9h30, para a gente chegar em casa cedo hoje, até antes das 10. Mas a Bíblia nos adverte para sermos sábios no nosso comportamento, na nossa vida, e não pessoas tolas, insensatas. Então a primeira reflexão que eu quero trazer com vocês, baseado na vida desse rei Acás, vocês vão ler comigo, vamos lá? Saiba que seu filho precisa muito mais conhecer Jesus como Salvador, do que receber um telefone novo. O telefone novo aqui é só uma figura. O que eu quero dizer é o seguinte, o seu filho, o meu filho, os nossos filhos, os nossos netos, eles têm muito mais necessidade de vida espiritual do que de coisas materiais. Porque o que adianta a gente cobrir os nossos filhos? E os psicólogos dizem que há uma mente pesada dos pais, porque trabalham muito para dar para os filhos, então eles não têm tempo para estar com os filhos, então eles entopem os filhos com coisas materiais para suprir a necessidade. Mas isso supre. Ontem eu tive uma experiência muito interessante com o Zezé. Nós estávamos na sala, jantando ontem à noite na casa de um irmão e estávamos assistindo o jogo do Cruzeiro, de vôlei. Aí um molequinho entrou assim na sala, pegou o controle, o Zezé falou para ele assim, não vai mudar não. Vocês vão ver que vai mudar lá em cima. Ele só olhou para o Zezé e fez assim, ó. Entenderam a dica? Eu saí, levantei, fui rir lá de fora. Crianças que não aprendem a obedecer. Mas o moleque está cheio de presentes. Então, meu querido, essa é a primeira reflexão que eu faço com base no rei Acás. Não adianta você querer trabalhar e se matar de trabalhar para dar o melhor para o seu filho. Porque se ele partir daqui sem Cristo,
você sabe o que vai acontecer. A Bíblia dirige o comando de crer para indivíduos, não para massas. O ato de crer é pessoal. Então veja, Acaz, ele teve exemplos, talvez não de todo o coração, e por isso que isso é importante, você amar a Deus de todo o seu coração, porque os filhos percebem, quando a gente leva Deus empurrando com a barriga. Os filhos percebem quando Deus não é prioridade na nossa vida. Então, Amazias, a Bíblia fala que ele foi aprovado por Deus, mas não de todo coração. Aí o filho dele, Uzias, fala a mesma coisa, ele foi aprovado por Deus, tal como seu pai. Então significa para mim que não foi de todo coração. E o filho de Uzias, Jotão, que nós estudamos na semana passada, também fala a mesma coisa, que ele foi aprovado tal como seu pai Uzias. Também não foi de todo o coração. Então um filho que começa a observar os pais, que não amam a Deus de todo o coração, ele começa a abrir brechas na sua vida. E a Bíblia então diz aqui, no capítulo 28, que Acaz, ao contrário de Davi, que sempre é o padrão, não fez o que o Senhor aprova. Então observa bem essa seta comigo. Vai para onde? Para a queda. A coisa não acontece assim, pá, da noite para o dia. É um processo. É um processo. Em que você vai fazendo concessões, em que você vai abrindo mão de certas coisas, e de repente o prédio cai. O edifício da nossa vida cai. Pense nisso. A responsabilidade de crer é pessoal. Porque a fé é individual. Ninguém vai para o céu na cola ou nas costas de ninguém. Você não vai poder crer para os seus filhos. E nem os seus filhos vão poder crer por você. Você não vai poder crer por nenhum familiar seu. Você não vai carregar ninguém para o céu. Você vai sozinho, porque a única pessoa que vai te carregar é o Senhor Jesus. Mas a fé é individual. Por isso ele falou, olha, vão para o mundo inteiro e preguem o evangelho. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Amém? Então essa é a primeira reflexão que eu vejo. Se nós não amarmos a Deus de todo o coração e se a gente não se preocupar com a vida espiritual, que é muito mais importante do que coisas materiais, nós vamos perder a oportunidade. Quando uma vara é verde, você consegue vergá-la. Quando a vara endurece, só quebra. Então esse negócio de falar assim, não, eu vou deixar meu filho crescer, aí quando você vê ele já está adolescente, jovem. Aí ele não quer saber mais das coisas de Deus. Porque as coisas do mundo já tomaram conta do seu coração. O meu conselho para esta igreja, creia no Senhor Jesus. Ame a Deus de todo o seu coração. Nunca baixe a guarda. Persevere no caminho da fé e jamais desista. Para a gente não fazer como o rei Acaz, que chegou a queimar os seus filhos para um deus Moloque. Graças a Deus que hoje não existe Moloque. Mas muitas vezes nós estamos entregando os nossos filhos para serem queimados por causa do materialismo. Segunda reflexão que eu vejo na vida de Acaz. Abrir concessões para o pecado é o caminho da derrocada da vida do cristão. O que é concessão? Essas rodovias aí, a maioria delas são concedidas, não é? O governo faz concessão para alguém administrar. Então, abrir concessões para o pecado, a ideia de concessão, a definição é conceder, é tornar disponível, é concordar com uma opinião. Você pode até não aceitar a opinião, mas para que você fique bem na fita, aí você acaba concordando. Às vezes você até não gosta de um tipo de comportamento, mas para você não ser uma pessoa esquisita, você acaba fazendo aquilo. Então, tenho que fazer concessões para conseguir um emprego. Tem muita gente que faz isso. Quebra princípios de fé, porque precisa trabalhar. E aí vai fazendo concessões na sua vida e chega um ponto que não tem como voltar atrás.
Tem essa lenda que eu já contei para vocês, eu acho muito interessante, que fala de concessões. Não precisa ler lá não, que você vai ficar perdido aí. É uma lenda árabe que fala que um beduíno estava viajando no deserto, e ele estava já cansado, anoiteceu, ele montou a barraquinha dele lá e foi dormir. E ele amarrou o camelo na porta da barraca. Mas estava frio demais, porque o deserto faz calor demais de dia e frio demais à noite. Aí o camelinho botou o focinho dele lá e falou assim, deixa eu botar só meu focinho aqui. Ele estava com muito sono, ele só olhou para o camelo assim e falou, pode. E voltou a dormir. Passou um pouquinho, o camelo pegou e falou assim, botou a perna para dentro, uma das patas, né? E falou para ele assim, ô chefão, é só mais uma pata. Ele estava muito cansado. Ele olhou para o camelo e falou, pode. De repente o camelo botou a segunda pata. E foi, e cada vez ele pode. De repente, o beduíno estava lá de fora da tenda. Quem estava dentro da tenda? O camelo. Isso é um exemplo prático de concessões. Nós vamos abrindo mão de certos princípios cristãos que nós cremos, que temos como verdade. Porque eu não posso desagradar a minha família, porque eu não posso desagradar o patrão, porque eu não... E de repente, nós já abrimos a porteira onde passa um boi, passa boiada. Então, meus queridos, pense bem nisso. Pequenas concessões somadas trazem grandes prejuízos para a vida cristã. E eu conheço muitas pessoas que se desviaram da fé, eram crentes valorosos, trabalhavam para o Senhor, mas foram fazendo concessões. Uma coisinha aqui, outra coisinha lá, e de repente, eles estavam afastados do Senhor. Deixe-me ler de novo essa passagem aqui, a partir do versículo 2, do capítulo 28. Veja as concessões que Acaz foi fazendo na vida dele. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, fez ídolos de metal, a fim de adorar os Baalins, queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom, que era um vale que estava mais ao sul de Jerusalém. Chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando. Ele não podia ser um rei, ele tinha que ser um rei politicamente correto. Ele tinha que agradar a todo mundo. Então, se o povo fazia, ele tinha que fazer também. Então, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas, ofereceu sacrifícios, queimou incenso e fez muitas outras coisas. Agora, preste atenção no versículo 5. Como que começa na sua Bíblia? Por isso. Significa que a consequência do que ele fez, a razão de Deus discipliná-lo e mandar um juízo contra ele, foi por causa da sua vida, por causa das decisões erradas que ele estava tomando. Então Deus entregou ele na mão de duas potências e o próprio rei de Israel. Terceira reflexão, vamos ler comigo? Porque Deus é bom, Ele sempre tem uma palavra de esperança para nós. Vamos de novo? Porque Deus é bom, Ele sempre tem uma palavra de esperança para nós, que em Cristo Jesus somos filhos dele. Eu acho interessante que Acaz, em toda a sua rebeldia, em todo o seu pecado, ele se afastou de Deus, ele desprezou a Deus, quando ele deveria ter buscado o apoio de Deus. Para uma guerra, ele buscou auxílio da Síria, pegou o telefone e ligou para o rei da Síria, Tiglat-Pilesar, e diz, olha, me ajuda, que eu não tenho saída. O interessante é que, lá no versículo 20, diz assim, quando chegou o Tiglat-Pileser, rei da Síria, o que está na sua Bíblia? Causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Quando a gente busca ajuda em coisas erradas, nunca dá certo. O trem fica pior ainda. Então, Acaz, em vez de buscar orientação, ajuda de Deus, ele buscou ajuda nas pessoas. Mas mesmo assim, é isso que eu acho incrível o nosso Deus, como Ele é amoroso. Segura sua Bíblia aqui, vamos para Isaías. Ele mandou Isaías, o pastor do Acaz, pregar uma mensagem para ele. Capítulo 7. Diz assim o profeta. Isaías, capítulo 7. Deixa-me ler para vocês. Quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá,
o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei. A Síria montou acampamento em Efraim. Efraim era uma cidade do norte, e Efraim é um sinônimo de judeus, ou do rei do norte. Quando ele ouviu essa mensagem, diz a Bíblia, com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Eles ficaram com medo. Ele pensou, nós vamos ser agora dizimados, destruídos. Mas ele nunca buscou a Deus. Ele nunca se colocou como um servo de Deus. Ele só tomou decisões erradas. Se eu fosse Deus, eu ia falar assim, toma na cabeça, negão. Não me procurou, ué. Mas ainda bem que Deus é Deus, né? Versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías, saia e leve seu filho Sear-Jazube. Que nome bonito para colocar. Cadê a Danúbia? Olha aí, Danúbia, sugestão aqui, ó. Já tem nome do bichinho? Ah, já tem, tá vendo? Mas olha que nome bonito. Sear-Jazube. Que significa um remanescente voltará. O rei está lá, um coração balançando de medo, com seu povo balançando de medo, porque eles sabem que vão ser destruídos. Mas Deus manda o profeta pegar o molequinho, o filho dele, que tem o nome de um resto voltará, um remanescente vai ser salvo. E manda Isaías, eu coloquei uma figura lá para vocês verem isso. E manda Isaías andar e ir encontrar com o rei. Vai encontrar-se com Acaz, no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, rei da Síria, e o filho de Remalias, Peca, rei de Israel. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o rei, o filho de Tabeel, reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor, não será assim. Isso não acontecerá. Sabe por que Deus age assim? Ele age assim porque ele fez uma promessa, que o reino de Judá nunca seria destruído, que sempre um descendente de Davi assentaria no trono. E ele tem uma promessa com Abraão, de que nunca iria destruir essa nação. Ainda hoje, os judeus que estão rebelados contra Deus, que não se interessam em saber a vontade de Deus, Deus nunca os desamparou. Tu és soberano, não é o que nós cantamos? É um Deus que controla todas as estrelas desse universo. E apesar da glória desse Deus, Ele se importa conosco. Ele se importa com os judeus. E um dia Ele vai trazer o coração desses judeus de volta para Ele. E os judeus vão crer que Jesus é o Messias que tanto, tanto, tanto eles esperam. Então, meus queridos, aprenda comigo o seguinte: independente de quais sejam os problemas que você vive, Deus está com você. Nós cantamos isso hoje. Nunca iria nos abandonar. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação. E Ele sempre tem mandado uma palavra de esperança para fortalecer a sua fé. O fato de Deus ter mandado Isaías com seu filho, Sear-Jazube, andar no meio dos soldados, foi uma palavra de esperança. Vocês não vão ser destruídos, porque Deus vai preservar o remanescente fiel, aqueles que pertencem a Ele. Quarta reflexão: Deus nos chama para praticar sua palavra, a fim de sermos bem-sucedidos. Observe que ser bem-sucedido aos olhos de Deus é totalmente diferente de ser bem-sucedido nesse mundo. Ele falou isso para Josué: não desvie dessa palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, e você será bem-sucedido. Acaz teve grandes oportunidades de ouvir a palavra e de se apegar a essa palavra e de ser um homem bem-sucedido. Ele teve nada mais, nada menos do que como pastor Isaías.
Os crentes de hoje gostam de ouvir grandes pastores. O WhatsApp está cheio de grandes pastores. Eu mostrei um vídeo para o Ademar, que eu recebi de uma irmã que perguntou com toda humildade para mim: pastor, concorda com esse vídeo? A pregadora, pastora, estava dizendo que o ato de perdoar é um ato de vingança. Quando você perdoa, é o maior ato de vingança contra a pessoa. Eu falei: misericórdia com um trem desse. Mas as pessoas gostam de ouvir esses grandes pregadores. Abre comigo sua Bíblia para Ezequiel. Segura aqui, algumas páginas para frente aí. Você está em Isaías, né? Ezequiel, capítulo 33. Olha que interessante essa passagem. Ezequiel 33. Ezequiel 33. É interessante que o povo de Deus no passado, e muitas vezes no presente, nunca deu valor na prata da casa. Os profetas de Deus nunca tiveram valor em Israel. Eles preferiam ouvir falsos profetas que vinham de longe, a ouvir os profetas de Deus, que Deus levantava dentre deles. E a partir do 30 diz assim, Deus falando com o profeta Ezequiel: quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você, junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Ele era notícia no WhatsApp. As pessoas diziam: vamos lá ouvir o pastor, o pregador Ezequias, ele tem uma palavra de Deus. 31. O meu povo vem a você, diz Deus, como costuma fazer, é um hábito deles, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de materialismo, de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, que Deus está falando: eu vou destruir vocês, eu vou arrebentar com vocês, se vocês não corrigirem seus caminhos, eu vou descer a lenha. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Só quando nós nos apropriamos da palavra e não desperdiçamos as oportunidades dadas por Deus, é que nós obtemos sucesso. É por isso que também o Novo Testamento fala: olha, sejam praticantes da palavra e não meramente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E Deus nos convida então a sermos obedientes, praticantes da sua palavra. Quinta reflexão: Deus é soberano e controla a história do universo e de cada um de nós, para trazer bênção ou condenação para quem o rejeita. Esse é o nosso Deus, e Ele é Deus, e Ele tem direito de abençoar quem Ele quer abençoar e de condenar quem Ele quer condenar. A destruição do Reino do Norte é um evento interessantíssimo. Abre sua Bíblia comigo para 2 Reis, volta algumas páginas. Lembra que o Reino do Norte não quer ouvir a palavra de Deus. Deus tem chamado profetas, chamado a atenção dos reis, mas eles estão com seus ouvidos tampados, seu coração empedernido como pedra. E Deus então fala: então tá bom, vamos lá. Se é assim que vocês querem, chegou o final. 2 Reis 17. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, sul, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor
pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria. Samaria era Brasília para o rei de Israel aqui, para o reino do norte. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, Gozã, no rio Abor e nas cidades dos Medos. Versículo 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses, seguiram os costumes das nações, e ele vai falando as razões, os motivos, porque Deus arrancou o reino do norte, o povo dele, as 10 tribos, e espalhou por todo o reino da Síria. Não se tem mais notícia do reino do norte. Deus não deu para eles uma oportunidade de restauração como reino. E Deus está falando para o reino do sul a mesma coisa. Deus está falando, alguns anos mais para frente, vai acontecer com o reino do sul a mesma coisa que aconteceu com o reino do norte. Por isso, nosso Deus não tarda, nem falha. Nós é que falamos isso. Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus não tarda e Deus não falha. Ele age no tempo certo, de acordo com a vontade dele. Ele é porque é paciente. Ele é porque é misericordioso. Mas ele vai acumulando. Vai acumulando. 6ª e última reflexão. Vamos ler comigo isso aqui? Todo cristão é chamado para pertencer, congregar e trabalhar para a igreja local, a fim de se fortalecer e crescer na fé para a glória de Deus. Todo cristão. É mais fácil você recuar e falar, muitas vezes falar mal, mas poucos são aqueles que levantam a mão e dizem como Isaías, eis-me aqui, quero trabalhar. E Deus falou para Isaías, olha, o seu ministério vai ser infrutífero, você não vai colher fruto nenhum, você vai pregar para pedras. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus queridos, olha o versículo 24 e 25, volta comigo rapidinho lá para 2 Crônicas, estamos acabando. Olha o que aconteceu. 2 Crônicas 28, versículo 24 diz assim, Acás, depois que o rei da Síria veio, e ele pensou que o rei da Síria ia ajudar, e causou mais problemas para ele. Ele teve que tirar tesouros do templo e pagar tributo para o rei da Síria. Mas diz assim, olha, Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Lembra que Salomão construiu um templo cheio de ouro, de prata, de bronze. Ele fez panelas, ele fez altares, candelabros. Acás tirou tudo isso de lá. O que ele fez? Trancou as portas do templo do Senhor. Ele impediu, como líder, ele impediu que o povo fosse ao templo adorar a Deus, por causa das constantes decisões erradas, escolhas erradas que ele tem feito. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém, em todas as cidades de Judá. Construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses. E provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, pense nisso. Não feche as portas do seu coração para a igreja, mas aprenda a congregar com seus irmãos em amor. Quando você fecha o coração para a igreja, você vai ter que colocar outra coisa no lugar. Quando Acás fechou dele, idolatria.
e fez para si altares e fez coisas erradas. Acás foi o rei das escolhas erradas. Quando ele morreu, diz lá no versículo 27, Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém. O que diz a sua Bíblia? Mas não nos túmulos dos reis de Israel. Perdeu a glória dele, perdeu todos os privilégios como rei, por causa das escolhas erradas. Olha, eu listei 6 escolhas erradas que ele fez nesse texto. Ele fez ídolos, sacrificou seus filhos a Moloque, ele adorou outros deuses, ele não aproveitou as oportunidades que Deus sempre deu para ele através do profeta, ele não ouviu com fé e obediência a palavra que era pregada para ele, ele agiu tão errado que provocou a ira de Deus e Zé Fini, para entornar o caldo, ele fechou o templo de Deus. Essa semana vocês devem ter ouvido essa reportagem que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Prédios, isso aí não foi eu que escrevi não, eu peguei num jornal eletrônico. Prédios desabam na Muzema. Muzema é um bairro do Rio de Janeiro. Bombeiros confirmam ao menos 7 mortos e 13 desaparecidos. Essa é a foto do local. Ali estão os prédios que caíram. Qual foi a causa? Todos esses prédios que vocês estão vendo aí, estão na mesma situação desse que caiu. É o que nós dizemos, é tragédia anunciada. Sabe quanto que vale um apartamentinho ali? 25 mil reais, 30 mil. Aqui não quer comprar um apartamento por 30 mil reais, ué. Até o Titão. É só oferecer que ele compra. O prédio, ele não desabou no dia 12. O prédio, ele começou a desabar no dia em que ele começou a ser construído. Porque não existe projeto de engenharia, não existe base, não tem estrutura. Os milicianos que dominam aquela área lá, eles não estão nem interessados nas pessoas, eles querem ganhar dinheiro. Então, o desabamento foi só uma fatalidade, como as outras que vão acontecer também. É só aguardar. Não espere sua casa cair. Não espere sua casa cair. Haja com prudência. Haja a partir de hoje. Se você está fazendo concessões na sua vida, pare. Chegue diante de Deus e fale, Deus, não posso continuar nesse caminho. Eu não posso continuar abrindo mão dos meus princípios. Não posso. Sua casa vai cair. Olha o que Jesus disse. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Isso é o exemplo de uma vida que está comprometida com o Senhor Jesus, que é alicerçado em Jesus, porque está vivendo debaixo da graça de Deus. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, sem alicerces. É o que os milicianos estão fazendo naquele bairro de Muzema, no Rio de Janeiro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aí depois vem o Ministério Público, e depois vem, mas já caiu. Já matou, já destruiu. Então, para que você vai esperar? Peça a Deus a graça para agir hoje. Você tem que perdoar alguém, perdoa em nome de Jesus. Nós vamos estudar o livro de Oséias, não todo o livro, mas algumas passagens. O Ademar vai trabalhar esse tema da difícil arte de perdoar, porque nós não sabemos o que é perdoar. A gente diz que perdoa, mas sempre está lançando no rosto da pessoa aquilo que ela fez conosco. Então não houve perdão. A gente diz que perdoa, mas não quer andar mais junto. Então isso não é perdão. A gente diz que perdoa, mas não quer ver nunca mais. Não espere sua casa cair. Haja hoje. Peça a Deus para orientar você. Fala para o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito.
eu quero ser guiado pelo Espírito, porque a tua palavra diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Amém?